Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores, e respeitadíssimo público. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Eita, coisa boa, já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu lado, ficar juntinho. Vamos agora ao direito à informação. Bem-vindos, bem-vinda, eu agradeço, fico feliz pela sua vinda, pela sua participação. Vamos aí, dê o seu like, o seu joinha, vamos compartilhar exatamente essa ideia. Qual seja aí a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão. Minhas corujas, vamos que vamos seguir em fila, em ritmo, somando, agregando esses valores. Eita, coisa boa! Direito à informação. Mantenha-se atualizado e informado. Siga esse modelo. Vamos ao direito à informação. Talvez não seja o seu problema, ou quem sabe está acontecendo. Ou seja, aí o seu probleminha. Aquele probleminha, aquela coisa complicada demais. Você conhece pessoas complicadas? Pessoas que são complicadas demais, que nos traz uma certa dificuldade. Você conhece pessoas complicadas demais? Mas vamos agora ao que interessa, o que é pertinente e relevante. Você já se levantou aí da sua cama? Você já olhou aí do lado, o café está prontinho? Vamos agora tomar um cafezinho da manhã, quem sabe da tarde, aquele lanche reforçado aí feito pela patroa. Exatamente. Você tomou aquele café aéreo, você entrou em êxtase. Exatamente, você sentiu que tá tudo bem, cara. Tá tudo azul. Serviços públicos. Vamos agora imaginar o que é isso, cara. Serviço público. Este conceito, cara, vai ensurdecer, vai enlouquecer você. A conceituação de serviço público era muito abrangente. Então fique louco agora, abarcando que toda a atuação do Estado, na busca do interesse público, sem efetivar o que é a distinção em relação às demais atividades administrativas. Atualmente, essa conceituação de determinada atividade como serviço público depende da conjunção elementos, substrato material, formal e o elemento subjetivo. Quanto ao material, a ideia que divaga que o serviço público é uma comodidade ou utilidade usufruída pela sociedade de norma contínua. O serviço público não tem início, meio e fim. Quanto ao trato formal, a Constituição e a lei definem que o serviço público atrelam o que prestam sob regime de direito público, ainda que prestado por um particular, mediante contrato de concessões ou permissão. O elemento subjetivo é a ideia de que o serviço público deve ser prestado pelo Estado, seja de forma, eu diria, direta ou indireta, por concessão ou permissão, ficando sempre responsável por essa prestação. O que diz respeito à fruição, utilização dos serviços públicos pode ser divididos em individuais. Embora todos os serviços públicos sejam prestados a toda a sociedade. Quando falamos em serviços públicos singulares, estamos nos referindo a serviços que conseguimos mensurar a utilização individual. Ou seja, serviços em que o Estado tem como medir quanto cada pessoa utiliza,
é um critério objetivo. Como é possível saber quanta casa a pessoa usufrui? É possível cobrar individualmente. Esses serviços são pagos por meio de taxas, tributos ou tarifa. Não é tributo. O preço público pago normalmente às concessionárias, tendo como base a utilização. Quanto mais utiliza, mais paga. Também são chamados de serviços divisíveis. Digamos, energia elétrica, telefonia. Geral, já no sentido geral, serviço prestado a todos e usufruídos por todos simultaneamente. E por isso é impossível saber quanto que cada pessoa utiliza de cada serviço. Por isso, esses serviços são custeados pelo Estado, com a receita geral decorrentes de imposto, também chamado de serviços indivisíveis. Exemplo, a iluminação pública, segurança pública. A prestação de serviço, ela é exclusiva, indelegáveis. São aqueles serviços que o Estado tem o dever de prestar diretamente. Nesse caso, não se admite a prestação mediante delegação a particulares ou pessoas jurídicas de direito público. Exemplo, segurança pública, organização judiciária, organização tributária. Exceções, empresas de correios que podem prestar um serviço que deveria ser indelegável, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Possui prerrogativas de fazenda pública. Exclusivos delegáveis. E a regra são aqueles serviços que o Estado tem o dever de prestar, mas que pode prestar de forma direta ou indireta. Exemplo, telefonia, transporte público, energia elétrica. Exclusivos de delegação obrigatória. São aqueles que o Estado tem o dever de prestar, mas também tem o dever de delegar, ou seja, aqueles serviços que o Estado não pode prestar como monopólio, que tem que permitir a prestação por particulares mediante o que? Delegação. No Brasil são apenas 2 exemplos: comunicação, televisão, radiodifusão de sons e imagens e radiodifusão sonora. Temos aí a promissora Rede Globo, SBT, Record, Band e assim sucessivo. Televisão, esses meios delegatórios de serviço de radiodifusão de sons e imagens, já a TV Câmara, TV Justiça, Senado, o Estado prestando diretamente o serviço de radiodifusão de sons e imagens, não exclusivos de Estado, serviços públicos de prestação obrigatória pelo Estado e facultativa pelos particulares. Como não existe delegação, não é uma prestação indireta pelo Estado, é uma prestação por conta e risco do particular. Exemplo, saúde, educação e previdência. Quando o particular atuar na prestação de serviço não exclusivo de Estado, esse serviço não será considerado serviço público propriamente dito, será chamado de serviço de utilidade pública ou relevante pública. O particular que atua na prestação desse serviço atua sob o regime jurídico privado, não se aplicando o que é a responsabilidade objetiva. É o que chamamos de administração dialógica, e eu diria administração do diálogo. É o diálogo travado entre o particular e o Estado. Particular atuando na prestação de serviço público. Esta administração dialógica é a possibilidade de atuação do ente público em que se admita a participação de particulares. Os princípios regidos a Lei 8.987 de 95, que regulamenta a prestação de serviço público, bem como a concessão de permissão feita a particulares, define alguns princípios. Dever de prestação pelo Estado. Estabelece que o poder público não poderá se excusar de prestação de serviços públicos, configurando-se esse dever estatal, que tem a possibilidade de prestá-lo diretamente ou mediante delegação
a particulares por contratos de concessão de permissão. A modicidade determina que as tarifas cobradas para os usuários do serviço sejam as mais baixas possíveis, a fim de manter a prestação de serviço à maior parte da coletividade. Na atualidade, também chamado de princípio de adaptabilidade, que vai adaptar, estabelece o que? A prestação de serviço público deve sempre ser feita dentro das técnicas mais modernas, ligada ao dever de eficiência. Exemplo, frota de ônibus velhos sendo substituído por novos. A cortesia estampa o dever do prestador de serviço de ser cortês e educado em sua prestação, ao tratar com o usuário. Economicidade, que carrega a noção de prestação de serviço de forma eficiente, com resultados positivos à sociedade e com gasto dentro dos limites da razoabilidade. Essa submissão ao controle a serviços públicos deve ser controlada pela sociedade, assim como pela própria administração pública, como forma de garantia dos demais princípios, admitindo-se inclusive o controle efetivado pelos demais poderes, desde que nos limites definidos pelo texto constitucional. Dessa forma, o Poder Judiciário pode, quando provocando, analisar o que é a legalidade na prestação das atividades estatais, bem como o Poder Legislativo. De antemão, a continuidade, o que é a exigência de que a atividade do Estado seja contínua, não podendo parar a prestação do serviço, não comportando falhas ou interrupções, já que muitas necessidades da sociedade são inadiáveis, também conhecido como princípio da permanência. Está intimamente ligado ao princípio que da eficiência, haja vista se tratar de garantia, de buscar por resultados positivos. Relacionado à greve de agentes públicos, o direito de greve do servidor se configura como uma exceção ao princípio da continuidade, uma vez que enseja uma diminuição no ritmo do serviço executado. No que tange aos serviços civis, o Supremo Tribunal Federal determinou, ao julgar mandado de injunção referente à matéria, enquanto não houver lei específica a regulamentar a greve dos servidores, será utilizada a lei de greve, a lei geral de greve. Entretanto, aos militares são proibidos a sindicalização e a greve. O serviço, ao terminar a greve, ficará sujeito à compensação pelos dias parados, sendo obrigado a ressarcir ao erário. O inadimplemento do usuário do serviço. A administração pública deve proceder aos descontos dos dias de paralisação decorrentes de exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional, que decorre e permita a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Entretanto, senhor, o direito de qualquer das partes de suspender a execução do contrato em face do inadimplemento da outra, o particular tem o direito de invocar a exceção do contrato não cumprido, desde que a administração seja inadimplente por mais de 90 dias em relação aos seus pagamentos. Exceção do contrato não cumprido de forma diferida. A rescisão dos contratos administrativos pelo particular, motivada pelo inadimplemento do poder público, depende de decisão judicial. As formas de prestação do serviço público, chamada também de descentralização, é dividida em outorga e delegação. A outorga é a descentralização por serviço com a transferência de titularidade e da execução do serviço público e ocorre mediante lei a pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Já a delegação é a descentralização por colaboração com a transferência da execução do serviço público, sendo que sua titularidade permanece com o Estado e ocorre mediante lei, pessoa jurídica de direito privado
e da administração indireta mediante contrato a particulares prestadores de serviço público. Serviço público exclusivos não delegados. São serviços que somente podem ser prestados diretamente pelo Estado, não se admitindo a transferência a particulares. Temos aí o serviço postal e correio aéreo nacional. Entretanto, a doutrina acrescenta como a administração tributária e a organização administrativa, a empresa brasileira de Correios e Telégrafo executa serviço público por outorga, ou seja, se submetendo no entender do Supremo Tribunal Federal o regime idêntico ao da Fazenda Pública. Serviços públicos exclusivos delegados são serviços que devem ser necessariamente prestados pelo Estado e pode realizar esta prestação diretamente ou mediante delegação a particular. Exemplo, serviços de transporte público, energia elétrica. O Estado se responsabiliza subsidiariamente por todos os danos decorrentes dessa atividade. Entretanto, a delegação contratual de serviço, que está regida no artigo 175, admite a execução de serviços mediante delegação a particulares efetivado por contrato de concessão e de permissão de serviço público. No parágrafo único do referido dispositivo, vem expressa a necessidade de lei para dispor sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, os direitos dos usuários. Entre eles, temos a política tarifária, a obrigação de manter o serviço adequado. A permissão de serviço público é a forma de delegação de serviço. Esse contrato poderá ser firmado com qualquer pessoa física ou jurídica que demonstre o que é a capacidade para o seu desempenho. Entre a modalidade licitatória, a concessão deverá ser precedida de licitação, na modalidade concorrência. Já na permissão, admite outras modalidades de licitação, dependendo do valor contratado. No contratado, celebrado na concessão apenas com pessoa jurídica ou com consórcios de empresa. E na permissão, celebrado com pessoa física ou pessoa jurídica. A autorização legislativa na concessão depende de autorização legislativa. Na permissão, dispensa lei específica, salvo algumas permissões de natureza especial. Entretanto, a autorização do serviço público é um ato administrativo, discricionário e precário. Não deve ser precedida de processo licitatório. A autorização de uso de bem público é sempre que um particular tiver interesse em utilizar um determinado bem público de forma especial. Já a autorização de polícia é permitir a particulares o exercício de atividades materiais que depende de fiscalização estatal. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento. Eu agradeço a sua vida. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo.